Vamos abrir, amados, nossa Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, lá no início. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 2, com certeza vão achar, porque não é um livro tão difícil, logo no início, e diz assim, a partir do versículo 4, os irmãos acompanhem, por favor, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, como foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar. Um vapor, porém, subia a terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim, no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braças. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra, o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Pai Celestial, obrigado desde já pela leitura da tua santa e gloriosa palavra nesta noite, porquanto, Pai querido, precisamos, necessitamos que o Senhor use de misericórdia. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-nos em nome de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus
que nos traz algo muito interessante e forte, e mostra, na verdade, aqui o trabalho feito pelas mãos de Deus, pela palavra de Deus. Tudo Ele fez de forma grandiosa, de forma poderosa. Mas a Bíblia também mostra aqui, na verdade, como foi feito tudo isso, como foi gerado toda essa situação. Ou seja, Deus formou o homem, mas primeiro deixou para ele um ambiente agradável. Agora imagine vocês, quando a Bíblia fala sobre Éden, essa palavra Éden, ela tem um significado muito além de que simplesmente a própria fala nossa aqui. Ou seja, essa palavra Éden em hebraico significa delícia, prazer, e também ou prazer de paraíso de prazer. Então, olha que maravilha. Então imagine essa grande criação de Deus, como foi feito toda essa maravilha, e o prazer que é de estar ali, a delícia que é de estar ali. Tudo isso foi criado por Deus, um paraíso de prazer, onde era prazeroso estar ali. Mas alguém acompanhou de longe todo aquele feito, toda aquela criação. E eu quero crer, na verdade, que durante algum tempo Adão e Eva eram felizes, porque pelo significado do Éden, era prazeroso estar ali, tinham prazer de estar ali. Eu não sei exatamente quanto tempo foi essa felicidade. Eu não posso aqui dizer, eu não tenho condições de dizer quanto tempo foi essa felicidade. Mas uma coisa eu tenho comigo sem certeza: eram felizes. Eram felizes. Tinham uma boa convivência. Mas acontece que alguém, não gostando daquela boa convivência, não feliz com aquela felicidade que havia entre aquele casal, resolveu interferir de forma terrível na felicidade daquele casal. Satanás, ele fez isso. Agora é bom a gente ter noção de uma coisa: o inimigo não estava interessado em nada daquilo que tinha ali. Ele não estava interessado no ouro que tinha nas terras, nos rios. Ele não estava interessado, não. O interesse dele era outro. O interesse dele era começar a minar a família. Por quê? Porque quando ele ouve, ele escuta Deus falar para Adão que deveriam crescer e multiplicar. Não podemos esquecer, na verdade, que ele tinha uma intenção de não deixar a família perpetuar. Ele tinha a intenção de não deixar ter continuidade. A intenção era essa. E ele então resolveu, além disso, para acabar com na tentativa de acabar com aquilo, ele então se aproxima da mulher. Ele se aproxima e
interferir, entrar e fazer. Não esqueçamos que para ele fazer alguma coisa, ele precisa de uma instrumentalidade. Ele se aproximou de Eva, e ali, meio que disfarçadamente, ele entrou em fazendo uma proposta. Chega perguntando para ela: é verdade que vocês estão proibidos de comer da fruta? Não. Ela diz: não. De toda a fruta do jardim podemos comer sim. Está aqui na palavra de Deus, no capítulo 3, quando o inimigo se aproxima e faz essa pergunta: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse o quê? Do fruto do jardim, das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela respondeu certo, mas a insistência dele foi demais, foi muito forte. Primeira coisa, talvez não morra, porque sabe que dia que vocês comerem, vai abrir os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então ele vem falando algo, na verdade, mas que Deus não havia falado, Deus não havia comentado. Ele então pegou esse momento, foi só uma entrada para poder desferir o golpe fatal, o golpe da queda, o golpe da destruição. Ele só precisa de uma vítima, e a vítima ali, a princípio, ele usou Eva para poder atingir Adão, porque Deus havia falado com Adão. Prestemos atenção numa coisa: o inimigo não mudou a estratégia dele, ele continua procurando alguém que deu uma brecha para ele destruir. Ele continua observando quem é que ele vai usar para destruir a reputação dos outros. Ele fica observando quem é que ele vai usar para destruir, na tentativa de destruir a igreja. Ele fica observando quem ele vai usar para destruir o irmão, para destruir uma irmã. E não foi à toa que Paulo falou em Efésios capítulo 4, versículo 27: não des lugar ao diabo. Não des lugar ao diabo. E ali, com aquela brecha, desencadeou todo o problema para a humanidade. Desencadeou ali o que? Maldição. Toda a humanidade, toda a terra foi amaldiçoada. E Deus sabia disso. Mas a coisa que Deus espera de cada um de nós é obediência. Ele espera de cada um de nós obediência. Se ele disser não faça isso, não faça. Se ele disser não vai para lá, não vá. Se ele disser pare. Se ele disser cale-se. Se ele mandar falar, fale. Tudo que ele quer do teu povo, de nós, é obediência. É isso que ele quer. Não quer grande sacrifício, não. Não
adianta jejuar e não obedecer. Não adianta orar e não obedecer. Não adianta não. É sacrifício de dor. Não tem nenhuma serventia. A oração sem obediência não faz efeito na vida do cristão. Não faz efeito nenhum. Sem obediência não. O jejum sem obediência não faz efeito. Está lá em Isaías 58. Por que oramos nós? Por que jejuamos nós? Ele não ouve. Por que não ouve? Porque o povo estava em desobediência. E aqui a gente percebe que, infelizmente, assim como o inimigo, ele procura alguém para atingir outra pessoa. O inimigo usou uma situação ali para atingir Adão. Atingiu primeiro ela, e através dela atingiu Adão. Deus havia falado para ele, Deus havia orientado a ele daqui, na palavra de Deus, conforme ela mesma falou, e aqui no verso 16, 17 diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá, ou certamente se afastará, vai se afastar de mim. E exatamente isso. Quantas pessoas foram usadas por Satanás? Foram usadas por Satanás para afastar outras pessoas da igreja. Quantas pessoas? É bem verdade que não é desculpa de alguém se afastar da igreja, mas a Bíblia nos fala em Lucas 17 que diz que é impossível que não venha o escândalo, mas sai daquele por quem vier. Seria melhor amarrar uma pedra de um moinho no pescoço e se lançar no mar. O escândalo virá, a perseguição virá, mas o problema, na verdade, é quem causa o escândalo, é quem traz o problema, é quem provoca o problema. E muitas vezes, irmãos, a pessoa não tem noção que está sendo usada por Satanás. Salmo de número 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Se uma coisa que Satanás não gosta é quando a igreja tem união. Ele não gosta, ele vai usar meios para poder atingir. E se eu não tiver cuidado, estou falando de mim, se eu der brecha, ele vai me usar contra os irmãos. Porque para ele não tem essa de pastor, de evangelista, de presbítero, de diácono, de bispo, de apóstolo, não. Para ele não tem essa diferença de membro de banco. Ele usa quem dá brecha, ele usa quem dá legalidade para os seus ardis. Ele usa assim. E quantas pessoas, na verdade, não percebem que ao abrir a tua boca, pode estar sendo usado por ele? Quantas pessoas não percebem, ao falar coisas indevidas, pode estar sendo usado por ele? Porque deu brecha. Deu brecha. Eu lembro aqui que a irmã está aí sentada aí do lado. A irmã falou: pastor, eu quero te contar um sonho. Quero te contar um sonho.
A partir daquele dia, acendeu um alerta. Eu sonhei que naquele portão de ferro da igreja, lá do outro lado, portão de ferro lá, não é a porta aqui não, na fora, no muro, tinha um bicho, um homem assim, do lado, do outro lado, do inimigo mesmo, aqui, assim, na entrada, não entrava nem no pátio, mas ficava onde? No lado do outro. E ela contando disse: olha, ele não entrava, mas observava quem ia entrando. Ficava olhando assim, a pessoa ia entrando, eles ficavam olhando a pessoa assim, acompanhando a pessoa, um por um. Você sabe que olhar aquele? Seta. Seta. A Bíblia nos fala, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrio e vigiado, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Então, quando a gente está andando pelo meio da rua, ele observa todo o nosso comportamento. Ele sabe que eu virei para a igreja. Ele observou durante todo o dia o meu comportamento. Se eu falei mal de alguém, se eu persegui alguém, se eu cheguei com palavrão, qualquer coisa que eu tenho feito, ele fica me observando e aguarda o momento que eu venho para a igreja. E quando eu adentro aquele portão, aleluia, ali eu boto uma seta em cima de mim e eu passo a ser o quê? Um perturbador dentro da igreja. Que eu, além de não aceitar a palavra, ainda quero atrapalhar alguém para receber a palavra. Eu, além de não cultuar, eu quero atrapalhar alguém a cultuar a Deus. Além de eu não adorar, eu quero impedir alguém de adorar a Deus. É isso que acontece. Ele só tem uma oportunidade. O inimigo não foi até Adão, ele foi até Eva. Ele colocou coisa que Deus não falou, e ela caiu, e acabou induzindo também aquele que Deus havia dado para ele. Ele achou uma oportunidade. Preste atenção numa coisa, igreja: o inimigo não quer ver você feliz. O inimigo não quer ver uma família feliz. O inimigo não quer ver uma igreja feliz, uma igreja unida. E o que mais nos chama a atenção é usar alguém que faz parte do povo de Deus para desestabilizar a igreja, para desestabilizar o irmão, para desestabilizar a irmã. E quantas pessoas no meio do povo de Deus não atentou para o conselho do apóstolo Paulo, como diz em Efésios 4, 27 de novo: não dê lugar ao diabo. Porque se der lugar, ele vai entrar, ele vai estraçalhar, vai uma bagunça. Ele não quer que o povo venha adorar a Deus. Ele fica de olho. Olha, você falou um negócio aí. O senhor teve revelação de um lado e teve do outro, né? Foi? Lá. Aleluia. É, pastor. O senhor teve revelação de um lado e do outro, né? E ela teve, falou comigo muito cedo hoje. A revelação dela foi uma mulher toda rasgada. E ninguém certinho ali olhando para dentro. Deus é fiel. Bateu, está batendo com terra. De calamandagasubinaço. Elevação manarasúbia. É por isso que a igreja tem que ter oração. A igreja tem que ter joelho. Não dá para ficar batendo papo, discutindo
pensando em estar ligado, estar atento, tem discernimento espiritual, porque nada acontece por acaso, não. É muito irmão ficando doente à toa de nada, é muito irmão desanimado, é muito irmão parado, é certo do aniversário para tentar desestabilizar, mas há poder no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Há poder no sangue de Jesus de Nazaré. Deus todo seja louvado. Não podemos, irmão. Quando eu falo para os irmãos, vamos para o joelho, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar, vamos obedecer a palavra, obedecer a Bíblia, vamos ter união, ter comunhão, vamos gostar de estar juntos, vamos abraçar uns aos outros. Quando a gente faz isso, a gente quebra algumas cadeias do adversário. Que o negócio dele é colocar inimizade, porque ele é inimigo de Deus. E quando colocar, ele quer colocar inimizade no meio do povo de Deus. Fiquemos atentos, ligados, prestando atenção. Deus é fiel e vela pela tua palavra. Ele continua agindo da mesma forma. Ele não mudou. Ele continua com a mesma estratégia. Quando sai de casa, sai ligado, sai na oração, sai vigilante, cuidado durante o dia, não dê brecha, porque ele pode te usar para bagunçar o culto na cara de Deus. Discernimento espiritual, sabedoria do alto, vigilância. Deus é fiel. Fiquemos firmes. Igreja tem que orar. E não é oração água com açúcar, não. Oraçãozinha chá com bolacha, não. É oração mesmo. É para expulsar esse demônio. É para acabar com a raça dele. É oração que chega no céu. E a mão de Deus estronda a terra. É oração, é consagração, é jejum, é obediência, é Bíblia, é isso. E ficamos firmes. Cuidado no seu trabalho, na sua casa. Olha o que tu fala, olha o que tu age. Cuidado. E quando vem para a igreja, olha assim, ele vai dar tudo. Isso assim. Ele para lá e diz assim: pô, a pessoa ainda toda estriba de estrambelhada na igreja, toda torta, sem saber o que fazer, não tem vontade de orar, não tem vontade de fazer nada, e ainda impede quem quer fazer, quer atrapalhar quem quer adorar. Mas olha, Salmo 107 diz, hein? Os que usam de engano não permanecem na congregação do Senhor. É bom ficar ligado que nós somos de Deus, pertencentes a Deus, somos a igreja do Senhor, e Jesus está voltando para buscar as suas igrejas. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.